Boa tarde a todos. Bom dia também a todos e todas. Bem-vindos a esse webinário sobre as crises no Brasil, um evento organizado pela Global Canopy e co-organizado pelo Centro de Florestas Tropicais de Oxford. Esse é um evento muito popular. Mais de 1.400 pessoas no mundo inteiro se inscreveram, de várias partes do mundo, na verdade, e também de vários setores, grupos de direitos civis, governos, acadêmicos, empresas e doadores também. Eu acho que é um grande interesse. Isso reflete muito as preocupações sobre o que está acontecendo no Brasil atualmente. E eu acho que também é prova da consciência do fato de o que acontece no Brasil não fica no Brasil. O que acontece ao Brasil não necessariamente começa no Brasil. Bem-vindos a todos. Então, meu nome é Jonathan Watts. Eu sou o editor global de meio ambiente do jornal Guardian e eu sou o moderador deste evento hoje. Eu morei no Rio de Janeiro como correspondente para a América Latina do jornal The Guardian de 2017, de 2012 a 2017, perdão. E quando eu cheguei ao Brasil 10 anos atrás, seria impossível imaginar um evento como este de hoje, cujo foco fossem as crises do Brasil. 10 anos atrás, a economia brasileira tinha acabado de superar a economia britânica. As taxas de desmatamento tinham se reduzido em 80% e o Brasil estava cada vez mais popular no mundo inteiro, graças, por exemplo, à sua brilhante resposta médica à pandemia da AIDS, e tudo estava indo na direção certa. O Brasil era um modelo para todos. Atualmente, as coisas são muito diferentes e parecem muito mais tristes. As crises que vamos debater aqui hoje afetam vários setores da vida, mas naturalmente vamos começar falando da crise da Covid-19. Até agora, o Brasil já perdeu 439 mil vidas, ficando atrás somente dos Estados Unidos, e nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos falar também do desmatamento. No mês passado, as taxas de desmatamento aumentaram 43% em relação ao mesmo período no ano passado. Vamos falar também sobre problemas de pobreza e de fome. E, naturalmente, acima disso tudo, temos a situação política. Os problemas do Brasil não começam nem terminam com Jair Bolsonaro, mas certamente ele faz parte de todos eles. Mas nós estamos vendo uma situação política muito instável nos últimos anos. Recentemente, pela primeira vez, as pesquisas dizem que mais pessoas apoiam o impeachment do Bolsonaro do que pessoas que são contrárias ao impeachment. E hoje nós vimos a Polícia Federal fazer uma busca na casa do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ou seja, temos muito a debater aqui hoje. Não vamos poder cobrir todos os aspectos disso tudo, mas o que queremos mesmo é dar mais visibilidade internacional a todas as crises que o Brasil está enfrentando. Também queremos fazer uma homenagem ao fotógrafo que era baseado na Amazônia, Lilo Clareto, muito amado por todos, e ele perdeu a vida no mês passado de Covid-19. E nós estamos lançando também, fazendo o lançamento internacional da campanha Respira Lilo, que tem o objetivo de apoiar a sua família e também cobrir os gastos médicos que ele teve antes de morrer. Vamos também falar sobre o que o Reino Unido e organizações internacionais em geral podem fazer para apoiar o Brasil neste momento. E este evento também é o primeiro de uma série de webinários sobre o Brasil e a Amazônia brasileira, que a Global Canopy pretende realizar antes da COP26, que será realizada no final deste ano. O evento de hoje vai durar 90 minutos. Os primeiros 60 minutos serão um debate dos panelistas. Nós temos um painel muito interessante. E depois responderemos a perguntas do público. Todos os participantes terão a oportunidade de enviar suas perguntas. Por favor, vocês podem fazer isso por meio da caixa de perguntas e respostas que está aí abaixo, na parte inferior da tela. E nós vamos fazer o possível para responder ao maior número de perguntas possíveis. Só mais uns 2 avisos administrativos. Este evento tem interpretação simultânea em inglês e português.
Então, por favor, escolham o idioma no qual querem ouvir o evento. Na parte inferior da tela tem um ícone que parece um globo e clicando nesse ícone vocês podem selecionar o idioma em que querem ouvir o evento. E eu gostaria de prosseguir apresentando os nossos panelistas de hoje. Em primeiro lugar, temos Sônia Guajajara, que está num outro evento agora, mas ela vai entrar em breve e se unir a nós. Ela é a coordenadora da Articulação de Povos Indígenas do Brasil, a PIB. Temos também Adriana Ramos, que é uma das ambientalistas mais respeitadas do Brasil. Ela é membro do Comitê de Coordenação do Observatório do Clima e também é coordenadora de Políticas e Legislação do Instituto Socioambiental. Infelizmente, o Instituto Socioambiental perdeu Heber Queiroz Alves, que trabalhava na restauração florestal na floresta do Xingu. Ele morreu de Covid na semana passada e os seus colegas diziam que Heber era uma semente que se transformou em 18 milhões de árvores. Minhas condolências, Adriana. E nós também teremos aqui Douglas Belchior, que é um historiador e fundador da Uniafro Brasil e membro da Coalizão Negra por Direitos. E também é um líder e promotor da campanha Tem Gente com Fome, que tem o objetivo de eliminar a fome e a violência durante a pandemia da Covid-19. Teremos também conosco Eliane Brum, que é escritora, jornalista e documentarista com mais de 40 prêmios ao longo de toda a sua carreira. E aqui no Reino Unido ela escreve para o The Guardian e também escreve para o The New York Times dos Estados Unidos. Temos também conosco Erika Berenguer, que é pesquisadora associada sênior do Instituto de Mudança Ambiental da Universidade de Oxford, membro da Rede Amazônia Sustentável, que é composta de mais de 30 organizações e instituições no Brasil e no exterior, que tem o objetivo de promover a sustentabilidade na Amazônia. E depois teremos dois panelistas que não são brasileiros. Em primeiro lugar, Jay Griffiths, que é uma autora britânica muito conhecida e tem um livro muito famoso dela, é Selvagem, uma viagem elemental, e um livro recente que eu recomendo a todos, que é Why Rebel? Por que se rebelar? E, por fim, teremos Nick Mardas, que é o diretor executivo da Global Canopy, e ele estará conosco daqui a pouquinho, e eu agradeço muito a ele por ter organizado esse evento, junto com Krika e Atena. Então, para começar, eu gostaria de pedir ou, na verdade, gostaria de começar com uma homenagem a Lilo Clareto, o ambientalista e jornalista e tão amado residente da cidade amazônica de Altamira, que recentemente perdeu a vida para a Covid-19. E nós esperamos que este evento de hoje ajude a angariar fundos para a sua família. Durante o evento, nós disponibilizaremos um link com informações sobre como fazer uma doação. E nós agora vamos assistir a um vídeo com um texto escrito e narrado por Eliane Brum, que foi, na verdade, a parceira de trabalho de Lilo por mais de 20 anos. E eu acho que esse vídeo vai contextualizar muito a morte de Lilo. Então, agora passamos ao vídeo. Desde que Lilo morreu, eu só penso nas borboletas amarelas da Terra do Meio. 50 mil tons de amarelo. Lilo Clareto foi o primeiro repórter fotográfico a documentar a Terra do Meio, na Amazônia. Era o ano de 2004 e os ribeirinhos tinham suas casas e castanhais incendiados pelos grileiros. Quando alcançamos a floresta profunda, os pistoleiros desfilavam pelo rio a bordo de rabetas, barcos a motor,
para intimidar as famílias que viviam há mais de 100 anos na floresta, com a floresta, se fazendo floresta também. Nossa reportagem com as fotos de Lilo foi determinante para a criação de uma área de proteção para a floresta e os povos da floresta, que foi chamada de Reserva Extrativista Riozinho do Anfrísio. Lilo e eu nos tornamos uma dupla de repórteres de foto e de texto na Amazônia, 20 anos atrás, ao fazer uma reportagem no território Yanomami. De Amazônia em Amazônia, fomos nos amazonizando também. Em 2017, nos mudamos para Altamira, cidade que é epicentro da destruição da floresta. Desde 2011, nós já documentávamos a destruição provocada pela usina hidrelétrica de Belo Monte no majestoso Rio Xingu. Compreendemos então que numa época de colapso climático, se torna imperativo mudar a concepção do que é centro e do que é a periferia. Numa época de superaquecimento global, a floresta, grande reguladora do clima, é obrigatoriamente um dos centros do mundo e assim deve ser compreendida. Como não basta defender uma ideia, é necessário também vivê-la. Lilo e eu deixamos São Paulo, a maior e financeiramente mais rica cidade do Brasil, para viver em Altamira, no coração da floresta. Passamos então a contar o Brasil e o mundo desde a Amazônia. Lilo, que documentava as tragédias da cidade, as violações de direitos humanos dos povos que foram convertidos em restos nas periferias de São Paulo pela máquina de mastigar gente do capitalismo, converteu-se no fotógrafo da floresta. Lilo documentava o horror, mas tinha um talento muito particular para ver o que mais ninguém via. Nunca documentou uma tragédia sem encontrar nela uma imagem de resistência. Resistência pela delicadeza, resistência pela alegria. Era desse olhar tão singular suas melhores e mais poderosas fotografias. Olhar que seguidamente era capturado pelas crianças, sempre determinadas a redimir o mundo de sua violência. Os olhos de Lilo se fecharam para sempre em 21 de abril desse ano de 2021. E eu e o Brasil nos tornamos amputados do seu olhar. A causa oficial da morte é Covid-19. Mas Lilo não morreu por uma fatalidade. Lilo, assim como quase 500 mil de brasileiras e brasileiros, foi vítima de um plano de extermínio executado por Jair Messias Bolsonaro, o atual presidente do Brasil, ao comprovadamente disseminar o novo coronavírus para produzir o que se chama de imunidade de rebanho. Gado. Lilo, como centenas de milhares de brasileiros, cuja morte comprovadamente poderia ter sido evitada se medidas de prevenção e combate à pandemia tivessem sido tomadas pelo governo central, foi assassinado. Eu soube da morte de Lilo quase ao mesmo tempo em que li a notícia de que nas áreas destruídas da floresta as borboletas perdiam suas cores. Não mais vermelhas, verdes, azuis, laranjas, rosas, púrpuras. Não mais amarelas. As borboletas estão se tornando cinzas para se mimetizar às ruínas da floresta incinerada pelos incêndios criminosos e pela motosserra dos criminosos. Na natureza, se mimetizar é sobreviver. E também as borboletas estão determinadas a sobreviver. Entendam de uma vez. Genocidas como Bolsonaro estão também roubando a cor do mundo. Lilo, ele também tão colorido, virou cinza. Lilo hoje é cinzas. Cinzas que ele pediu que fossem jogadas na terra do meio, junto à revoada das borboletas. Suas fotos nos lembram que um dia o mundo teve mais cores. Suas fotos nos lembram de resistir. Denunciaremos dia após dia o genocida até que o mundo nos escute. E resistiremos. Luto e luta. Lutaremos até que o mundo volte a ter todas as cores.
Bem, realmente foi muito forte o que vimos. Eu gostaria de convidar a todos para procurarem as informações na caixa de mensagens sobre como doar, se quiserem fazer uma doação para essa campanha. Respira Lilo para ajudar a sua família, e gostaria de agradecer a Fábio Edus por ter editado voluntariamente o vídeo e a Luísa Argrives por ter feito a tradução das legendas. E eu gostaria de convidar todos a fazer um momento de silêncio para o Lilo, para Eber Queiroz e para as mais de 435 mil pessoas que já morreram de Covid-19 no Brasil, inclusive um grupo desproporcionalmente alto de indígenas, mais de 1.000 indígenas perderam a vida para a Covid. Então, vamos refletir um pouco sobre isso antes de continuar. Ok, obrigado a todos. Naturalmente, essas mortes não são isoladas, elas resultam de uma série de problemas, muitos dos quais nós vamos começar a debater agora neste painel. Gostaria de convidar os panelistas, os palestrantes, a falar 5 minutos cada um, e teremos assim tempo para todos e também para as respostas, perguntas e respostas ao final. Nós tínhamos planejado que a Sônia começaria, mas ela ainda não chegou. Então, Érica, você poderia começar? E eu gostaria de saber, assim, talvez começar falando um pouco sobre a floresta amazônica, sobre o que está acontecendo na floresta amazônica e como a ciência brasileira tem sido afetada pelo governo atual e o que a ciência nos diz sobre os riscos dessa nova pandemia em relação à floresta. Obrigada, John, pela introdução. Eu só preciso de um segundo para respirar, porque até esse momento a gente não teve um momento para viver nosso luto, né? Então, quando alguém dá esse 1 minuto para a gente, acaba sendo forte demais. Bom, como cientista, né, eu vim trazer dados, porque é isso que a academia pode fazer e deve fazer, que é fornecer dados e evidências para a sociedade civil e para o governo. Então, eu vou começar com os dados de desmatamento, que a gente sabe que teve um aumento durante o governo Bolsonaro, que está aqui em roxo, mostrando os anos de 2019 e 2020. O aumento do desmatamento de 2018 para 2019 foi tão grande que a última vez que a gente viu esse salto tão grande de um ano para outro foi na década de 90. Para dar uma ideia de dimensão, o quanto de floresta adicionalmente foi perdido de 2018 para 2019 equivale a cerca de 2 vezes a área da cidade do Rio de Janeiro, ou cerca de 2 vezes a área de Londres, chegando então a mais de 10 mil quilômetros quadrados desmatados em 2019, ou mais de 1 milhão de campos de futebol. Em 2020, a situação foi ainda pior, a gente passou de 11 mil quilômetros quadrados sendo desmatados só naquele ano. Só que o Brasil tinha se comprometido, a partir de uma lei, a partir de um decreto do Brasil, a desmatar em 2020 cerca de 4 mil quilômetros quadrados, que é essa linha tracejada no gráfico. Ou seja, a gente não cumpriu nossa própria lei, a gente não cumpriu nosso acordo internacional junto ao Acordo de Paris, desmatando 3 vezes mais do que era previsto. E isso significa que toda essa floresta que foi derrubada e depois queimada, todo aquele carbono que estava na floresta foi para a atmosfera, contribuindo, assim, para as mudanças globais climáticas. Só que o desmatamento também causa mudanças na chuva. Nesse mapa de cima, a gente tem o quanto de floresta foi perdido até 2019. E quanto mais vermelho, mais floresta foi perdido até 2019. No de baixo, a gente tem quanto menos chuva a gente tem no sul da Amazônia, que a gente está mostrando só o sul da Amazônia. E, novamente, quanto mais escuro, menor foi a chuva nessa região em 2019. Só que num cenário de pouca governança,
É estimado que em 2050, e veja bem, a gente vive esse cenário de pouca governança, é estimado que em 2050 toda essa área em vermelha seja a área de floresta perdida no sul da Amazônia. E toda essa área em tons de amarelo, laranja, são as áreas que vão ter uma menor chuva do que atualmente. E o que isso significa é um prejuízo econômico de cerca de 190 bilhões de dólares até 2050. Isso porque o agronegócio brasileiro não depende de irrigação, depende de chuva. Mas sem floresta, não tem chuva e não tem agronegócio, prejudicando, então, a economia brasileira. Só que, além das emissões de gases de efeito estufa, além da diminuição de chuva, além do prejuízo econômico, o desmatamento também pode causar novas pandemias, como foi a capa da Science, um dos maiores periódicos científicos do mundo, mês passado, em abril, que tem uma servidora da Fiocruz na sua capa em Manaus, e que tem o título de Pandemias à Nossa Esfera. E isso porque o desmatamento promove a interação com zoonoses, ou seja, doenças que são transmitidas a partir de animais para seres humanos e que podem se tornar contagiosas de um ser humano para o outro, como a gente vê na atual pandemia de Covid-19. Esse mapa de um outro estudo de 2017 mostra em vermelho o lugar no mundo com maior chance de ter zoonoses, essas doenças transmitidas de animais para seres humanos. E justamente a Amazônia, novamente, é o centro do mundo. É o lugar com maior quantidade de zoonoses não detectadas. Mas a gente pode detectar essas zoonoses. Para isso, a gente precisa de investimento em ciência acompanhado do Sistema Único de Saúde. No entanto, no governo Bolsonaro, a gente viu que, tanto em 2019 quanto em 2020, o menor investimento nas pós-graduações do Brasil. Ou seja, a gente viu o maior desmatamento da última década, desde 2008, o menor investimento em pós-graduação, e a gente tem esse cenário de cinzas, esse cenário de terra arrasada. Mas a gente, como o belo vídeo em homenagem ao Lilo mostrou, não é isso que a gente quer para o nosso futuro. A gente quer trazer de volta as cores. E isso é possível. De 2004 a 2012, o desmatamento da Amazônia foi reduzido em 80%. E como cientista formada pelo Sistema Educacional Público do Brasil, é o meu dever e de todos os cientistas trazer esses dados para a sociedade civil, para a gente poder reverter esse cenário cinzento que a gente vive. E como cidadã brasileira, é o meu dever, o dever de todos nós, podemos reverter esse cenário de terra arrasada. Muito obrigada. Muito obrigado, Érica. Eu acho que isso realmente contextualiza muito bem as coisas do ponto de vista ambiental e deixa muito claro que nada disso era inevitável. E você faz um vínculo muito claro entre o que acontece com o meio ambiente, o que acontece com a floresta e os riscos para a saúde humana e para o bem-estar humano. E em relação a isso, eu gostaria de pedir agora ao Douglas que fale conosco sobre os impactos desproporcionais nas comunidades negras, nas cidades, no campo e nas comunidades quilombolas, porque essas comunidades são mais afetadas pela pandemia e também porque, ao mesmo tempo, nós vemos um aumento da fome no Brasil. Então, Douglas, a palavra está com você. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada aí a todas e todos pela presença. Eu sou Douglas Belchior, do Movimento Negro aqui do estado de São Paulo, NEARF Brasil, e também ajudo a construir uma aliança nacional de movimentos negros, chamada Coalizão Negra por Direitos no Brasil, que tem uma trajetória de organização política da comunidade negra, muitas vezes invisibilizada historicamente. Nós vivemos um momento de agravamento da situação dos direitos humanos no Brasil em todos os níveis. E a comunidade negra, a população negra brasileira, ao lado da população originária, da comunidade dos povos indígenas, são aqueles que sempre tiveram, historicamente, a sua condição de humanidade negadas. O Estado brasileiro, a nação brasileira foi construída a partir de uma
história de violenta escravidão que durou 4 séculos. E a sociedade se organiza no pós-abolição da escravidão, no final do século XIX, de maneira a manter privilégios dos brancos supremacistas no Brasil, dos racistas, de modo a manter privilégios e propriedade nas mãos daqueles que são descendentes dos colonizadores. E as instituições brasileiras, inclusive os governos, sempre trabalharam para manter a população negra dominada, seja pela violência do Estado, por um lado, seja pelas condições de vida paupérrimas, de empobrecimento e de miséria. A população indígena, da mesma maneira, negada o seu direito fundamental à terra, e a população quilombola dos remanescentes de comunidades escravizadas nesses 4 séculos, também alvo dessa violência. A população negra está em todos os biomas, e a maioria também nesses espaços, e ela é também responsável pela preservação da biodiversidade no Brasil. As comunidades quilombolas estão nesses biomas e cumprem um papel fundamental. Hoje, na Amazônia Legal, há mais de 2.000, na Amazônia Legal, há mais de 2.500 comunidades quilombolas que atuam diretamente nesse bioma. E há uma organização política da comunidade quilombola em luta por seus direitos, como, por exemplo, se colocando contrária a projetos de lei que visam grilar terras e entregar grandes quantidades de terra da União, do Estado brasileiro, para fazendeiros e para o interesse privado, para o interesse do agronegócio, que, aliás, o agronegócio brasileiro, há uma grande publicidade em torno da importância do agronegócio brasileiro como uma dos setores mais rentáveis, inclusive fundamentais ao PIB brasileiro, mas que, na verdade, o agro, ao invés de pop, de popular, de fundamental, de bonito, como diz a propaganda, o agro é fome. Nós temos no Brasil, como fruto da pandemia, mas não apenas, a pobreza no Brasil, a miséria no Brasil não é culpa do vírus, é culpa de políticas econômicas implementadas por diversos governos, sequência de governos no Brasil, que privilegia os mais ricos, que não faz reforma tributária para garantir que os recursos públicos sejam valorizados e sejam enriquecidos também com o dinheiro dos mais ricos no Brasil, para que o governo e o Estado cheguem com políticas públicas e sociais para a população mais pobre. Há políticas ultraliberais de retirada de direitos sociais, direitos econômicos, direitos culturais, que afetam a população mais pobre, de maioria negra. Há um racismo ambiental radical que afeta a população negra também nas cidades, porque são a população negra empobrecida aquelas que são afetadas pelos campos da indústria, pela água que é poluída nos rios e pela falta de água potável, por exemplo. Então, há um racismo ambiental absolutamente impactante da população negra nas cidades. A pandemia da Covid-19 radicalizou os problemas que são permanentes na história brasileira. Radicalizou os problemas da miséria, porque há uma crise econômica que acompanha o vírus chega no Brasil pelas famílias ricas, trazendo a doença pelos aeroportos, essa doença se espalha a partir deles nas comunidades pobres, que não têm acesso à saúde pública, que foi desmontada por esse governo também. O vírus passa a contaminar mais a população negra, que tem pouco acesso à saúde, mais pessoas negras são mortas, e a maioria dessas quase 500.000 pessoas assassinadas, isso sem contar a subnotificação, porque números oficiais são quase 500.000, mas nós já passamos desse número em muito, porque há uma morte não declarada, e que são mortes também fruto da pandemia da Covid. Então, a população negra é a mais afetada pelo vírus, é a que tem menos tratamento de saúde, é a que morre mais, e quando tem vacina, e a gente tem vacinado lentamente a população brasileira, a população negra ela é muito menos vacinada proporcionalmente do que os brancos. Então, até agora há pouco, menos da metade das pessoas vacinadas no Brasil eram pessoas negras, sendo que pessoas negras são a maioria da população
brasileira. De maneira que a crise social que se abala sobre o Brasil, aumentando pobreza, aumentando miséria e aumentando a fome, hoje são quase 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil, que já não conseguem mais tomar 3 refeições diárias, e há também mais da metade da população brasileira numa condição de insegurança alimentar, ou seja, mais da metade da população brasileira não sabe se amanhã vai ter comida em casa, vai conseguir dar comida para os seus filhos. Há, então, um cenário de guerra. Milhares de mortos, de um lado, por uma pandemia que foi incentivada pelo governo Bolsonaro. O Bolsonaro, ele decidiu politicamente não aplicar vacinas e não investir em políticas de contenção do vírus. Isso foi deliberado e há uma CPI, uma investigação no Congresso Nacional brasileiro hoje, investigando esses crimes de lesa humanidade, por um lado. E há, de outro lado, milhões de miseráveis e de pessoas passando fome. Também por isso, o movimento negro brasileiro tem uma campanha que se chama Tem Gente com Fome, e se tem gente com fome, dá de comer, inspirado por uma poesia de um militante negro chamado Solano Trindade. Essa campanha, Tem Gente com Fome, visa arrecadar recursos para levar comida para os pratos vazios de milhões e milhões de famílias negras e famílias não negras e famílias brasileiras que hoje passam fome. Muito obrigado, e eu apelo aqui pela solidariedade internacional, e nós temos um vídeo que pode ser assistido por nós da nossa campanha. Muito obrigado. Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Sofremos um grande aumento no preço da cesta básica. Só o arroz aumentou 83%. Crianças desnutridas, aumento do desemprego, quase 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Tem gente com fome. 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 Se tem gente com fome, dai de comer. Já são 15 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Como fazer quarentena para frear o contágio por coronavírus se não tem comida em casa? Faltam políticas para ajudar as pessoas mais pobres a enfrentar a doença e a fome. Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Ajude a alimentar famílias que precisam de ajuda em todo o país. Muita fome. Se tem gente com fome, dá de comer. 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 Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder. Muito obrigado de novo pela apresentação que explicou as raízes históricas e profundas do racismo estrutural no Brasil e de como isso piorou recentemente, apesar das colheitas do agronegócio estarem crescendo de maneira espetacular no Brasil. Ao mesmo tempo, a fome também está crescendo e a pobreza também está crescendo, que, na verdade, é uma prova muito clara da desigualdade e da má administração, e como isso está afetando muitos setores da população, principalmente a população negra, e como esses grupos são particularmente vulneráveis a doenças. Então, a pressão está aumentando muito, no mesmo ritmo que aumenta a taxa de mortalidade. Eu tenho certeza que haverá comentários e perguntas sobre isso durante a sessão de perguntas e respostas. Em seguida, eu gostaria de ouvir a Adriana, a apresentação da Adriana. Eu gostaria de, então, falar um pouco com você, Adriana. Sim, você tem se envolvido em atividades ligadas a direitos civis, elaboração de políticas e meio ambiente. Você faz isso há muito tempo já. Então, eu queria te pedir que nos desse uma ideia de como o governo Bolsonaro impactou a agenda socioambiental
E por que isso aconteceu? E talvez você possa começar, e talvez possamos começar a tentar responder à pergunta que temos para todos aqui, que é como a comunidade internacional pode ajudar os brasileiros que sofrem neste momento. A palavra está com você, Adriana. Olá, John. Muito obrigada. Obrigada à Global Canopy e aos demais parceiros pela realização desse evento tão importante. Acho que a apresentação da Érica e do Douglas dá uma boa ideia do tamanho do desafio que nós estamos vivendo no Brasil. E é importante, quando a gente olha na perspectiva da política socioambiental, a gente saber que, desde que era deputado federal pela primeira vez, o presidente Bolsonaro pauta a sua visão sobre a Amazônia em teorias conspiratórias, alimentadas principalmente no meio militar, segundo as quais a defesa do meio ambiente e os direitos dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais são fomentados por interesses internacionais contra o desenvolvimento do Brasil. Bolsonaro foi o primeiro deputado a apresentar propostas legislativas contra a demarcação de terras indígenas, ainda em seu primeiro mandato. Na campanha que elegeu ele presidente, ele prometeu não demarcar mais nenhuma terra indígena ou território quilombola, e sinalizou que paralisaria o que ele chamou de indústria das multas ambientais. Já presidente, junto com o ministro do Meio Ambiente, promoveu a militarização dos órgãos ambientais, o desmonte de normas e estruturas de fiscalização e cobrança de multas ambientais e a perseguição política a servidores públicos e lideranças e ambientalistas. Fechou conselhos e comitês, inviabilizando a participação da sociedade civil nas políticas ambientais e restringindo o apoio aos projetos de conservação e uso sustentável da floresta, com o destaque para a paralisação do Fundo Amazônia, na qual deixou de utilizar mais de 500 milhões de dólares ainda parados, disponíveis para o Brasil, que valiam, inclusive, para ações de fiscalização do próprio IBAMA, a principal agência federal ambiental. E fez isso utilizando um discurso de criminalização das organizações não governamentais, principalmente. Em várias oportunidades, o presidente e o ministro do Meio Ambiente manifestaram apoio explícito a madeireiros e garimpeiros que estavam atuando ilegalmente na Amazônia, colocando-se contra a ação de implementação da legislação. Um levantamento feito pelo Instituto Socioambiental, ainda no ano passado, demonstrou uma relação direta entre os discursos do presidente e do ministro e o aumento do desmatamento nas localidades onde a ilegalidade estava acontecendo. Não à toa, hoje, o Supremo Tribunal Federal autorizou a Polícia Federal a realizar uma operação incluindo quebra de sigilo bancário do ministro e de outros servidores, inclusive afastando o presidente do IBAMA, né? Dentre as prioridades que o governo apresentou para o Congresso Nacional para mudança legislativa, estão propostas que flexibilizam a legislação ambiental, ampliando as formas de desmatamento legal. Em especial, os projetos de lei que alteram o licenciamento ambiental e a regularização fundiária. Esse primeiro, do licenciamento ambiental, aprovado na Câmara ainda nessa semana passada. Além disso, o governo apresentou ao Congresso um projeto que propõe a abertura das terras indígenas para as atividades de garimpo, mineração e construção de hidrelétricas, num projeto flagrantemente colonial, que retoma uma política integracionista da época do regime militar e anterior à Constituição Brasileira de 88, uma proposta flagrantemente inconstitucional. As propostas que vêm sendo apresentadas, por exemplo, hoje pelo governo brasileiro, nessas novas negociações, numa tentativa de se reposicionar na agenda de cooperação para as mudanças climáticas, estão baseadas nesse enfraquecimento da ação do Estado em instrumentos como, por exemplo, o Cadastro Ambiental Rural, que tem sido utilizado de modo bastante equivocado para viabilizar invasão de terras públicas, áreas protegidas, como terras indígenas, reservas extrativistas e outros. Dados do Instituto Socioambiental também demonstram que, nesses 2 anos de governo Bolsonaro, essa ocupação irregular de áreas públicas aumentou 29% dentro das terras públicas não destinadas e 56% dentro de áreas protegidas. E nessas porções de terras públicas ocupadas, que têm registros irregulares no Cadastro Ambiental Rural,
se concentra a maior parte do desmatamento dessas áreas, sendo um aumento de 63% nas áreas protegidas e 98% nas florestas públicas. Todas as sinalizações do governo de fragilização da legislação, de alteração da legislação, têm estimulado a ocupação dessas áreas e o desmatamento ilegal, na expectativa de que ele venha a se tornar legal. Falando um pouco sobre a sua demanda de como que a gente espera que a comunidade internacional possa contribuir, eu acho que é fundamental que todos os atores internacionais interessados nessas questões apoiem a sociedade civil brasileira, contribuindo com a disseminação das informações fidedignas sobre o que está acontecendo no país. Como a gente pôde ver até agora, né, nesse pouco tempo de algumas explanações, a situação é realmente muito grave. Que vocês possam nos ajudar a identificar nos processos multilaterais ou bilaterais que envolvam o Brasil possibilidades para contribuir com subsídios, interpelar governos e instâncias internacionais sobre os riscos de apoiar essas políticas do atual governo. O Brasil tem um histórico de ter conseguido avançar significativamente, principalmente nas políticas de controle do desmatamento, mas isso se deu com a participação de diferentes setores da sociedade. O governo federal, os governos estaduais, a sociedade civil, a academia, e o que a gente vê é um desmonte total dessas estruturas. É super importante que a gente busque fortalecer o trabalho das comunidades locais, assegurando que elas sejam diretamente beneficiadas com recursos de forma independente do governo, inclusive. Há um relatório recente da Fundação Rainforest da Noruega que demonstra que os projetos que apoiam direitos territoriais e a gestão territorial e ambiental dos territórios tradicionais receberam menos de 1% de toda a contribuição de assistência oficial ao desenvolvimento para mitigação e adaptação às mudanças climáticas, né, nos últimos anos. E a maior parte desses recursos acaba ficando em organizações multilaterais, de cunho internacional. Então, é muito importante que se reconheça e valorize que aquilo que se quer na conservação de floresta é aquilo que é feito pelos povos indígenas, comunidades quilombolas e comunidades tradicionais. E são esses os modelos que a gente deve favorecer, né? E todo o resto precisa ser pensado a partir dessa perspectiva de que na Amazônia precisamos conservar a floresta. E isso, lamentavelmente, é uma coisa que está totalmente fora dos objetivos assumidos do atual governo. Então, é preciso que isso seja explicitado e que haja essa consciência de que ajudar o Brasil nesse momento é ajudar a sociedade brasileira. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado, Adriana. Eu acho que seus comentários foram muito claros, muito precisos, muito potentes. E como é importante ajudar de maneira... E como, quer dizer, esses movimentos e as políticas socioambientais vêm se enfraquecendo. E eu acho que essas propostas de lei que estão no Congresso atualmente têm o potencial de piorar a situação, porque parecem encorajar, então, as invasões. Mas, ao mesmo tempo, você viu que há motivos para sermos otimistas, porque quando a sociedade civil começa a se envolver, é possível mudar tudo isso. Bem, agora tenho o prazer de dar as boas-vindas à Sônia Guajajara. Bem-vinda, Sônia. Você acabou de chegar, nós temos uma outra fala antes da sua, e você será a próxima, Sônia. Mas antes de você, Sônia, eu gostaria de convidar a Eliane Brum a falar, que eu espero que, quer dizer, como jornalista que trabalhou por muitos anos na Amazônia, ela possa, então, unir todos esses fios da meada, todas essas crises que o Brasil está enfrentando. Mas, e a pergunta para você, então, Eliane, até que ponto essas crises são todas parte da mesma crise? O Brasil está sob controle de um presidente que executa um projeto de extermínio. Quando afirmamos que no que se relaciona à Covid-19, Bolsonaro executou um plano de disseminação do vírus, nós não estamos usando uma imagem retórica. Ao contrário, estamos afirmando um fato. Extensa pesquisa da Universidade de São Paulo
São Paulo, da Organização de Direitos Humanos, SONECAS, a partir da análise de mais de 3.000 normas federais no ano de 2020, comprovou a execução de um plano de disseminação do vírus para produzir a chamada imunidade de rebanho. Esse plano foi executado com tanta dedicação que Bolsonaro chegou a recusar a compra de vacinas que salvariam vidas, ao mesmo tempo em que gastava milhões de reais na importação de cloroquina, um medicamento comprovadamente sem eficácia para a Covid-19. É também fundamental, claro, que não estamos tratando aqui de diferentes mazelas do Brasil, sem conexão entre si. Falar do plano de disseminação do vírus executado por Bolsonaro e falar do plano de destruição da Amazônia executado por Bolsonaro é rigorosamente falar do mesmo plano. A atual pandemia, assim como todas as pandemias que virão, estão diretamente associadas à destruição da natureza. Quanto mais a Amazônia for destruída, mais vírus serão liberados e maior será o risco, a gravidade e a frequência das pandemias. Desde a campanha eleitoral, Bolsonaro deixou claro que a destruição da floresta para aumentar o estoque de terras no mercado e a exploração de commodities seria o centro do seu governo. Ele nunca escondeu isso. Bolsonaro só esconde a sua relação com as milícias que controlam o crime organizado no Rio de Janeiro. Em todo o restante, ele é explícito. O ataque genocida contra os indígenas já estava em curso antes da pandemia, com o enfraquecimento da fiscalização e da legislação ambiental, e o estímulo à invasão de terras públicas por grileiros e garimpeiros. Nesse contexto, a principal barreira é a exploração predatória da Amazônia. A Covid-19 se tornou para Bolsonaro uma arma biológica inesperada para minar justamente essa barreira, a exploração predatória da Amazônia, que são os povos indígenas. Bolsonaro, então, deixou as terras indígenas abertas para o vírus e as populações sem suporte. A intenção, a plano, a ação sistemática. É claramente um genocídio. E enquanto esse genocídio avança, a Amazônia chega perigosamente ao ponto de não retorno. A morte dos indígenas e a morte da floresta, portanto, é a mesma morte e é parte do mesmo projeto. Quando Bolsonaro comete genocídio, ele também está cometendo ecocídio. E no caso dos não indígenas, é preciso entender que a população que está morrendo no Brasil não é uma população genérica. Quem está morrendo mais, como mostram as pesquisas, são os negros, porque é negra a maioria dos que compõem a parcela dos que não podem trabalhar remotamente, dos que têm casas em condições mais precárias e sem saneamento onde permanecer, e dos que têm menos acesso aos serviços de saúde. E também são os negros que empobreceram ainda mais e, portanto, são também eles que passam mais fome. E também são os negros, e principalmente as mulheres negras, as mais afetadas pelo colapso climático em curso, do qual a pandemia é sintoma. E o colapso climático em curso está diretamente relacionado à destruição de regiões do planeta como a Amazônia. Mais uma vez, o que eu quero deixar explícito aqui é que não se trata de uma coisa e de outra coisa. Estamos falando do mesmo projeto ecocida. Isso que se chama Brasil foi fundado sobre os corpos de indígenas e sobre os corpos dos negros. Mas indígenas e negros não são apenas as grandes vítimas históricas do processo que converteu a natureza em mercadoria e gente em carne barata, do processo que provocou o colapso climático. Mais do que vítimas, os indígenas e os negros no Brasil constituem um monumental movimento de resistência. Os indígenas resistem há mais de 5 séculos a todas as formas de extermínio, e os negros resistem há mais de 4 séculos. Assim, é preciso entender o plano genocida executado por Bolsonaro como um ataque às forças de resistência,
que defendem um outro tipo de ser e de estar nesse mundo, nesse planeta, com todos os outros, humanos e não humanos. O plano genocida de Bolsonaro é um ataque às forças de resistência que defendem um novo tipo de sociedade e de relação com a natureza. É essa a magnitude do que estamos enfrentando. Ao converter o Brasil num criadouro de novas variantes do vírus da Covid-19, ao destruir a floresta reguladora do clima, ao exterminar a resistência ao modelo socioeconômico que destrói o planeta, Bolsonaro nos ameaça a todos. A pergunta que eu faço é: o que vamos fazer para barrar Bolsonaro? Muito obrigada. Muito obrigado, Eliane, por ter unido, então, todas essas questões: ecocídio, genocídio e ataque à resistência, ataque aos esforços para se encontrar uma nova relação com a natureza. Isso nos traz a nossa próxima panelista brasileira, Sônia Guajajara. Bem, Sônia, bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. E eu gostaria de pedir que você nos falasse sobre a última situação, a situação mais recente dos indígenas brasileiros e como eles têm sido afetados pelo governo Bolsonaro, tanto pelas políticas do governo, mas também pela Covid. Olá, gente, boa tarde. Muito prazer estar aqui com vocês. Bom, o que estamos enfrentando, que não é de hoje, mas que se acirra de forma muito mais drástica nesse governo Bolsonaro, é exatamente esse ataque, essa tentativa de calar a boca de quem está lutando em defesa da vida. O nosso acampamento Terra Livre 2021 já trouxe o tema, que a nossa luta ainda é pela vida, não é apenas um vírus. Então, nesse momento que se apresenta sobre nós, são vários vírus que estão totalmente interligados. Tiro que vem de tudo quanto é lado, que vem para cima de quem faz a luta em defesa dos direitos, faz a luta em defesa do meio ambiente, que luta contra o desmatamento, que luta contra as queimadas, que luta em defesa dos direitos humanos, Então, são muitos os vírus que, nesse momento, se soma ao vírus da pandemia, do novo coronavírus. Bolsonaro deixou os territórios abertos, como já bem disse a Eliane, para a entrada do vírus, e, com isso, matou mais de 1.000 indígenas em todo o país, que contaminou mais de 65.000 pessoas indígenas, sendo que a região amazônica foi a região que mais teve uma situação agravada. Já são mais de 165 povos atingidos, o que representa metade dos povos indígenas do país, E todas essas mortes, a gente sabe que elas poderiam ter sido evitadas se tivesse havido esse comprometimento, um atendimento de saúde adequado e, mais recentemente, esse ano, depois da liberação da vacina, se tivesse tido uma preparatória de esclarecimento para que os indígenas recebessem a vacina e também os indígenas que estão em áreas não demarcadas. É importante ressaltar que a PIB conseguiu, por meio da DPF 709, no Supremo Tribunal Federal, colocar os indígenas como grupo prioritários e receber a vacina logo no primeiro momento. Mas o governo federal apresentou um plano nacional de imunização que deixou de fora metade da população indígena. Ou seja, 42% dos povos indígenas no Brasil, da população indígena no Brasil, ficam fora desse atendimento prioritário. Mais uma vez, recorremos ao Supremo Tribunal Federal para garantir a vacinação para todo mundo. O Supremo determinou ao governo que utilizasse recurso extraordinário para atender os indígenas que estão fora de áreas demarcadas, e o governo ficou ainda questionando, porque ele não quer atender indígenas, como eles consideram não aldeados. Então, isso só mostra que esse governo ele quer restringir a população indígena à metade. Ou seja,
somos cerca de 900 mil indígenas, conforme o último censo do IBGE, e eles estão trabalhando com um número de 410 mil indígenas. Então, essa pandemia, né, ela escancarou assim, claramente o quanto que o governo tem esse plano de reduzir a população indígena e, com isso, reduzir esse acesso às políticas públicas, né? E aí nós seguimos, né, agora também com essa perseguição que vem da própria FUNAI, o órgão que está aí, que deveria proteger os povos, promover direitos, está adotando medidas de perseguir as lideranças que lutam, de perseguir as organizações indígenas, de perseguir, né, e criminalizar as entidades, organizações parceiras dos povos indígenas. Então, é uma situação muito clara, né, de ataque, perseguição, criminalização, articulados dentro do próprio governo. E, com isso, esse discurso de ódio, né, essa campanha de ódio que está em curso no país por parte dos próprios órgãos de governo, tem acentuado muito essas práticas de violência, de invasão, né, e de racismo contra os povos indígenas. Então, realmente não é apenas um vírus, né? São muitos vírus que nós precisamos combater nesse momento. O primeiro deles, né, é acabar com esse vírus que é o próprio governo federal. A própria conjuntura política, né, que só promove todo esse acirramento de conflitos. Quero terminar lembrando aqui o que está acontecendo no território Yanomami, né, agora com essa invasão dos garimpeiros, que entram com metralhadoras, que entram ali, né, com gás lacrimogênio, atacando os indígenas, atacando as mulheres, atacando crianças. E aí já temos, né, aí a informação de 2 crianças encontradas mortas nesse conflito. E essa situação, né, é histórica, né? Essa invasão é histórica de muito tempo. E agora se acirra porque tem o respaldo do governo federal, porque tem essa autorização, né? E aí, quando o Bolsonaro prenuncia que vai visitar o território Yanomami, como, né, falou agora esses últimos 2 dias, ele afirma que ele não vai lá para punir invasores garimpeiros. Ele vai lá, né, para poder proteger esses invasores e ainda mais, né, trabalhar para aprovar a legalização da exploração de minérios. Então, nós estamos aí nesse enfrentamento, são várias medidas no Congresso Nacional que tenta legalizar o minério, que flexibiliza a legislação ambiental, que acaba com o licenciamento, como aconteceu agora semana passada, né? Enfim, são muitos, né? São muitos os vírus que estão aí e que somente juntos aqui a gente vai poder conseguir fazer esse enfrentamento, né, de forma efetiva. E terminar com os dedinhos cruzados para que a operação da Polícia Federal, né, iniciada hoje aí contra o ministro e o Ministério do Meio Ambiente, tenha, de fato, resultados positivos, né, e favoráveis aí para a nossa luta e para a defesa do meio ambiente. Thank you so much, Sônia. Muito obrigado pela sua mensagem tão importante. Eu acho que você apresentou o contexto histórico muito bem. Doença, invasões, assassinatos, mortes, como o que aconteceu tragicamente no território Yanomami. Isso não é nada de novo, vem acontecendo há centenas de anos. Mas isso tem aumentado agora, principalmente porque o presidente abertamente, ou pelo menos tacitamente, encoraja esses comportamentos. Isso realmente é uma situação desesperadora. Eu sei que a APIB tem um vídeo que fala dessa situação e nós gostaríamos de passar esse vídeo agora. O ataque aos povos indígenas é um ataque à própria terra. Por isso, a luta indígena é a luta pela vida. Pelas vidas desprezadas pelo poder do Estado. Pelas vidas salvas pela solidariedade. Vidas que perdemos e todo tipo de vidas que tentamos proteger. E durante a pandemia da Covid-19, nossas vidas tornaram-se alvo de novos ataques e perseguições. Perdemos nossos velhos, nossos guardiões de todas as nossas lembranças e da nossa história. Guardiões do conhecimento, dos cantos, da reza e de nossa espiritualidade. Não é apenas uma gripezinha. Para o governo Bolsonaro, foi um instrumento de extermínio. A pandemia se tornou uma arma para esse regime genocida e ecocida. Mas nós povos decidimos não morrer.
a luta incansavelmente em defesa da vida. Diante do medo, do terror e da própria morte, nós recriamos esperança. Nossa ancestralidade é milenar. Lutamos, resistimos e seguimos vivos, sonhando com um mundo diferente desse. Sobrevivemos juntos ao chão da terra, que é nosso sangue, nossa carne e nosso espírito, que insiste em cada canto deste território brasileiro. Não desistiremos de recriar nossos mundos para continuar existindo. Não desistiremos de viver. Não desistiremos de viver. Não desistiremos de viver. Sangue indígena, nenhuma gota mais. Um outro vídeo muito forte e muito importante. Sangue indígena, não mais uma gota. Mais uma vez, obrigado, Sônia, e obrigado, Apib. E nós vamos voltar a falar sobre isso durante a sessão de perguntas e respostas. Sim. E agora eu gostaria de convidar Nick Mardas, que é o diretor executivo da Global Canopy. Eu gostaria que você agora colocasse tudo isso que nós ouvimos até agora em um contexto global. Quer dizer, o que está acontecendo no Brasil não acontece de maneira isolada. Isso é impulsionado, de certa forma, por forças globais e também pelas limitações da vacinação, desigualdade, e tudo isso está conectado aos mercados globais. Mas também eu acho que há mais consciência no mundo externo sobre o que está acontecendo, e nós vemos esforços e iniciativas, por exemplo, de supermercados e consumidores que estão tentando fazer algo. Mas a minha pergunta é se isso está acontecendo no ritmo que precisamos para poder superar essa crise. Então, eu gostaria de pedir que você criasse um vínculo internacional sobre o que está acontecendo no Brasil e no resto do mundo. Muito obrigado, John. Muito obrigado a todos. Na verdade, esses testemunhos e essas apresentações foram muito impactantes. Na verdade, inclusive o poema que a Eliane escreveu e leu é muito importante. Eu acho que, como já dissemos, estamos falando de várias crises que estão interligadas, entrelaçadas. Isso faz parte do meu trabalho do dia a dia, quando consideramos o processo político, esses discursos globais, como tudo isso está entrelaçado. Não estamos falando somente sobre carbono ou sobre hectares de florestas. Estamos fazendo essa pergunta em contexto internacional. Como Eliane disse, o que é central, o que é periférico? E eu acho que isso e também estamos ligados àquele convite que a Eliane fez a todos nós, que olhemos para o mundo a partir da Amazônia e que coloquemos tudo isso em contexto. Sim, você perguntou sobre os vínculos entre o desmatamento e a expansão da agricultura e o preço das commodities. No caso do Brasil, estamos falando da expansão do gado, da soja, e também a soja para fornecer ração para os animais e como isso chega aos nossos supermercados. E, sem dúvida, os maiores mercados são a China e a Europa, onde eu estou. E nós estamos vendo algumas mudanças ou certas iniciativas, certas lideranças que levam isso a sério, inclusive no setor privado. Nós vemos supermercados e empresas do setor alimentar que estão abertamente rejeitando certas propostas que pretendem legalizar a ocupação privada de terras públicas no Brasil. Mas, em geral, apesar dessas iniciativas e dessa liderança, a resposta ainda é muito tímida. Nós fizemos uma análise das 500 maiores empresas ligadas ao desmatamento, e nós vemos que ainda falta muita ação em relação a relatar as violações da lei. Então, muito mais pode ser feito no setor produtivo, mas também muito mais pode ser feito no setor financeiro.
E embora haja já algumas ações, já há, por exemplo, investimentos enormes em terras produtivas que estão sendo desmatadas. Então, o que precisamos, na verdade, em última análise, é de legislação mais forte e precisamos também de coragem e precisamos que a União Europeia e outros países encorajem esses movimentos que passem a exigir, então, diligências prévias e aplicação da lei pelas empresas e, de certa forma, angariando o apoio do setor privado. Mas, na verdade, para que isso tudo funcione, é importante que isso seja feito de maneira global, em parceria com os países que têm as florestas. É impossível ter uma parceria com o Brasil ou o governo brasileiro no momento por causa do Bolsonaro. Então, é por isso que é muito importante que nós convidemos e atraiamos novos parceiros para que esse movimento possa crescer. Não temos tempo a perder. E em relação à China, na verdade, quer dizer, a China é o maior mercado e é importante que a China se torne mais ativa em relação a isso. Muitas empresas chinesas têm acordado para isso, mas mais precisa ser feito também. Nós falamos muito sobre a COP26 em Glasgow, mas vai haver uma reunião de cúpula muito importante também na China, para discutir biodiversidade. É uma oportunidade para a China, então, liderar esse movimento e que se torne um país central em relação à proteção ambiental e que assuma essa posição perante a comunidade internacional, porque é impossível solucionar essa crise global e climática sem tratar da questão do desmatamento. Bem, muito obrigado, Nick. Você mencionou alguns pontos muito importantes e eu acho que realmente me chamou a atenção foi que, na verdade, eu gostaria que nós tivéssemos um webinário em que tivéssemos muitos participantes chineses, tanto do mundo empresarial e também representantes do governo, para que pessoas como Sônia Guajajara, Érica, Eliane e Adriana pudessem falar diretamente com esses representantes chineses. Eu não vejo esse tipo de evento. E, da mesma maneira, eu acho, você falou, por exemplo, do setor financeiro, então, essa campanha de desinvestimento em termos climáticos foi muito bem sucedida, mas eu não vi nada ou não vi muito sendo dito sobre o desinvestimento para evitar o desmatamento. Então, eu acho que é importante, quer dizer, lembrar que a Amazônia é o centro, quer dizer, então quem está na periferia da Amazônia tem que tentar ajudar o centro a se manter em pé. Mas, quer dizer, nós estamos um pouquinho atrasados aqui. Eu acho que a próxima pessoa, que vai ser a última apresentação dos nossos panelistas, vai ser da Jay. Você, eu acho que é a pessoa ideal para finalizar aqui. Você é uma escritora e você representa, eu acho, de maneira muito bem o nosso público. Você é uma pessoa que conhece o Brasil, talvez não saiba exatamente o que está acontecendo lá, mas você conhece bastante sobre o Brasil. E eu gostaria de saber como você poderia encorajar esse engajamento emocional e como tornar esse engajamento emocional em algo concreto, ou seja, uma mobilização efetiva em relação ao que podemos fazer para ajudar o Brasil. Jay, a palavra é com você. Bem, eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer, na verdade, é sobre como o desmatamento que estamos vendo, na verdade, é um desmatamento da mente humana. Eu gostaria, na verdade, de apresentar minha homenagem a todos que organizaram esse webinar. É tão forte, tão importante para mim. Um dos contextos que eu gostaria de mencionar em relação à pandemia eu gostaria de falar um pouco das qualidades da natureza humana, algumas das melhores qualidades: gentileza, compaixão, preocupação. O que vemos é que vários países no mundo, Estados Unidos, Brasil, Índia também, e Reino Unido, inclusive, temos líderes que são exatamente o oposto. Em vez de demonstrar compaixão, eles demonstraram crueldade e desprezo. E
onde eles deveriam ter dado um exemplo de usar, por exemplo, máscaras. Eles, na verdade, apresentaram uma posição totalmente contrária. Isso, na verdade, é o que descrevo como a política da crueldade. E nós vemos exemplos disso no mundo inteiro. E esse libertarianismo da extrema-direita, no caso do Bolsonaro em particular, é um fascismo genocida. Na verdade, essas pessoas odeiam as qualidades humanas da verdade e da compaixão. E isso, na verdade, vai contra a natureza humana, porque naturalmente nós queremos dizer a verdade, nós queremos nos conectar com os outros. E essas pessoas são exatamente o oposto. É por isso que essa crise da Covid está conceitualmente ligada à crise ambiental e à crise da mente humana também. Quando nos recusamos a ser amarrados ou acorrentados pelo capitalismo, na verdade, nós queremos manter nossos vínculos com o mundo natural. Os povos indígenas naturalmente são opostos a esses conceitos. E os povos indígenas têm tanto a nos ensinar sobre o passado. E em relação ao clima climático, à crise climática, eles também têm muito a dizer. Quando penso no longo prazo, eu penso no longo prazo no passado e no futuro também. Nós vemos, na verdade, como essa cultura dominante atual, ela é muito recente e é muito peculiar, na verdade. E não é somente sobre como a sociedade age, mas também como a sociedade pensa. Então, é uma necessidade de aprender a pensar com beleza e com dignidade. É isso o que precisamos atualmente. E nesta era, por exemplo, nos últimos 20 e poucos anos, nós vemos como tantas pessoas passaram a se interessar pelo conhecimento indígena e como essas sociedades, essas culturas sabem muito mais como se conectar com a natureza. Claro que eu não quero generalizar e dizer que todas as culturas indígenas são iguais, mas há esse ponto em comum em todas as culturas indígenas, que é esse sentido de viver com uma relação, e uma relação metafórica com o mundo, com a terra. E eu acho que foi lindo o que a Eliane falou, quer dizer, de se amazonizar, de se tornar a Amazônia. Então, esse tipo de metáfora, eu acho que esse é o tesouro da floresta. E isso é exatamente o oposto a essa busca pela lucratividade, que é o ideal Bolsonaro do que ele pode tirar da floresta. E eu gostaria de falar que essa visão xamânica do mundo, na verdade, é a visão do mundo de todos nós. Se pensarmos na mente humana e se nós unirmos a mente humana ao verde, à natureza, nós temos esse conceito de xamanismo. E é isso que nós deveríamos buscar. Então, concluindo, é por isso que eu digo que o desmatamento atual é o desmatamento da mente humana. E esse tipo de linguagem que eu estou usando, eu sei que parece um pouco estranha, um pouco esotérica, em vez de falar de maneira objetiva e definida, como vemos muitas pessoas falam no mundo de hoje. Mas é importante que seja um primeiro passo rumo a compreender o mundo de uma maneira diferente. Ou seja, que nós colocarmos, então, na posição de outras pessoas para que possamos compreender como então ser mais gentis e ter mais compaixão. E por fim, eu acho que considerando uma postura mais prática, é por isso que eu participo de protestos a favor de culturas indígenas e eu assim ficaria muito contente de ser presa por isso, porque isso tem a ver com o que eu acredito piamente. Bem, muito obrigado, Jay. Quando você fala do desmatamento da mente, e quando o vídeo fala também da descoloração das nossas experiências sensoriais, e o ecocídio e o genocídio, se fala muito de destruição, 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 é o que está acontecendo. E nós temos que, na verdade, que levar isso em consideração, mas temos que prestar atenção ao que está vivo, ao que
é colorido. Infelizmente, nós temos assim uma grande quantidade de perguntas aqui, não poderemos responder a todas, porque temos pouquíssimo tempo. E eu vou tentar compartilhar algumas das perguntas que vocês fizeram, mas nós recebemos perguntas de várias fontes diferentes. Então, o que faremos é o seguinte, e muitas dessas perguntas, na verdade, são a mesma. As pessoas estão perguntando o que podem fazer para ajudar, o que podemos fazer para mudar isso. Eu gostaria, então, de passar essa pergunta a todos vocês, a todos os panelistas, e pedir que vocês tentem resumir a resposta da melhor maneira possível em uma frase, ou seja, como as pessoas podem ajudar o Brasil neste momento. Então, gostaria de começar com a Eliane. Eu acredito, se eu tiver que dizer em uma linha, eu acho que a Amazônia precisa ser tratada como o que ela realmente é, um dos centros do mundo. Isso significa colocar no centro, não se trata apenas de uma região geográfica, se trata de colocar no centro outros pensamentos e outras linguagens, a daqueles e daquelas que sempre foram tratados como subhumanidades, como os indígenas e os negros. Thank you, Eliane. Douglas? Obrigado, Eliane. Douglas? Sim. Bom, a comunidade internacional, nós precisamos de apoio internacional, repercussão e incidência nas instituições internacionais. Nós estamos convencidos aqui de que o genocídio brasileiro, assim como foi denunciado por Abdias do Nascimento, lá na década de 50, denunciando ao mundo as condições da população negra brasileira, nós precisamos que os brasileiros e os solidários de outros países se articulem em seus países, provoquem a imprensa, provoquem os parlamentos locais, nacionais, chamem a atenção das instituições para o que nós estamos vivendo no Brasil. Há um projeto genocida em curso, é um projeto histórico, o Estado brasileiro é genocida pela sua própria natureza, mas hoje ele tem um governo que leva essa natureza às últimas consequências. E nós precisamos que a voz dos povos indígenas, que a elaboração política, que a formulação e que as soluções que os povos indígenas e a população negra têm para o país, que isso seja defendido fora do Brasil também, para além até da denúncia. A denúncia é um passo fundamental, mas esses povos têm projeto de país, têm projeto de futuro, e nós precisamos contrapor a lógica da morte com a lógica da vida que esses povos defendem. Thank you, Douglas. Sônia. Obrigado. Obrigado, Douglas. Sônia? Bom, para combater o desmatamento das mentes, eu trago aqui a proposta do Reflorestar Mentes. A partir de agosto, nós vamos lançar essa iniciativa, reflorestar as mentes, reflorestar as ideias e, assim, reflorestar os nossos territórios. E o mundo precisa entender que nós não somos o problema, nós somos parte da solução. Obrigada. Absolutely fantastic. Adriana. Fantástico. Bom, eu acho que a primeira coisa é apoiar as campanhas que foram apresentadas aqui, apoiar os povos e comunidades, e acho que entender que, por mais que nós tenhamos tido outros governos negligentes na questão socioambiental, inclusive em relação à Amazônia, isso é verdade, não há nada que se compare ao que está em pauta neste momento, que é uma destruição que vai a fundo, inclusive negando os direitos de existência dos povos indígenas, por exemplo. Então, não é possível comparar com o que aconteceu antes, e é fundamental que haja essa consciência e que essa compreensão seja levada às instâncias de discussão da cooperação internacional, para que a gente permita que o Brasil tenha apoio para superar esse problema, mas que as políticas desse governo não venham a ser financiadas com recursos de cooperação. Obrigada. Thank you.
Obrigado, Adriana. E isso é muito importante, considerando a COP de Glasgow, em Comini, também as cúpulas de Joe Biden. Nós temos que lembrar que não sejam somente os governos, mas também grupos indígenas e comunidades quilombolas e grupos de direitos humanos. Caso contrário, quer dizer, a Amazônia não será representada, será somente São Paulo e Brasília. Érica, você. A minha sentença, na verdade, na linha de todo mundo, que é para dar o protagonismo para os brasileiros e principalmente para os povos que estão sendo mais oprimidos pelo governo atual. Eu, como uma pessoa que mora fora do Brasil, estou cansada de ouvir que os seus sentimentos estão comigo. Eu não quero os seus sentimentos, eu quero as suas ações. Eu quero que você doe para as campanhas que a gente anunciou aqui. Eu quero que você faça. Os seus sentimentos não vão salvar a vida de ninguém. Os seus sentimentos não vão botar comida no prato de ninguém. Eu quero ações e protagonismo aos povos brasileiros que estão sendo oprimidos. Obrigada. Thanks. Obrigado. Nikki? Obrigado. Érica, obrigado pelas suas palavras. Nós precisamos realmente agir. É muito fácil, assim, alguns de nós estamos aqui na Europa, nos sentimos menos conectados, digamos, mas na verdade todos podemos fazer algo. Podemos agir na nossa escolha de onde comprar nossos produtos, de falar com nossos representantes no governo. Todos temos o direito de saber isso, e é uma pergunta muito clara e muito forte. Mas em relação a essas crises que estão entrelaçadas e como isso está impactando as vidas das pessoas, impactando os direitos das pessoas, na verdade, estamos enfrentando uma crise única com vários aspectos, com vários elementos. E nós continuaremos a realizar eventos como este para amplificar essas vozes o mais que nós pudermos e para expandir esses debates. E espero que vocês participem dos próximos também. Muito obrigado. Muito obrigado a Érica também, que eu não falei. Eu estou tentando correr aqui com o tempo. Jay, você agora. Bem, só para ser bem rápida aqui, eu diria que há muitos países no mundo em que, se você tentar ser mais ativo, ir para a rua, você pode, na verdade, até perder a vida, ser assassinado pela polícia. Então, as pessoas que têm a sorte de viver em países onde podem protestar, e que o máximo que pode acontecer é que podem ser presos, eu acho que essas pessoas devem fazer isso. Os tempos que estamos vivendo demandam esse tipo de ação mais direta, e parte dessa ação, na verdade, é na forma de palavras, e a outra parte dessas ações é, na verdade, nos colocar lá na primeira linha, na linha de frente. Bem, muito obrigado também, Jay. Muito obrigado a todos. Nós temos aqui um número enorme de perguntas. Eu gostaria de poder responder a todas essas perguntas. Temos assim muitos comentários interessantes também, sugestões interessantes aqui no chat, muitas abordagens interessantes e links também. Na verdade, é um corpus interessantíssimo e totalmente separado de informações úteis sobre o tema deste evento, mas nós chegamos ao final do tempo que nós tínhamos aqui. E só para concluir aqui, alguns avisos para os que estão assistindo. Nós faremos uma breve pesquisa online após o final desse webinário. Seria muito útil ter esse seu feedback. E, mais uma vez, eu gostaria de lembrar a todos que, por favor, participem e contribuam para a campanha Respira Lilo. Vocês vão encontrar os detalhes ali na sala de bate-papo, na sala de chat. Eu gostaria de agradecer a todos pela sua participação, os palestrantes, o público, as pessoas que estão por trás aqui das cenas, Cristiane Fontes, a Crica, a Tina McCallum, a Daisy Payne,
que fizeram um trabalho fantástico por várias semanas para organizar isso tudo. Gostaria de agradecer também os intérpretes, Luiz, Cris e Antônio, que fizeram um trabalho fantástico, pelo que eu pude ouvir. E muito obrigado à Global Canopy e ao Centro de Florestas Tropicais de Oxford por organizarem este evento. E, no caso da Global Canopy, este será o primeiro de uma série de webinários sobre o Brasil e a Amazônia brasileira que serão realizados até a COP26. Então, espero que vocês participem dos próximos também. E, por fim, eu gostaria de lembrar a todos que a gravação deste evento será disponibilizada não imediatamente, eu acho que daqui a alguns dias, ou talvez daqui a uma semana, mas fiquem de olho, nós vamos avisar a todos, porque, na verdade, os temas que tratamos na verdade, foram muito fortes e tem muita coisa para ser digerida depois desse debate aqui. Então, seria interessante ouvir tudo isso de novo. E o Brasil está enfrentando uma série de crises sem precedentes e essas crises afetam o resto do mundo e não haverá nenhuma solução sem passar pela Amazônia. Mas é importante lembrar que há um grupo fantástico de pessoas inspiradas, inspiradoras, corajosas no Brasil e nós podemos ajudá-los. E se pudermos fazer isso, estamos caminhando na direção certa. Então, muitas dessas pessoas estão aqui hoje conosco, muitas ideias interessantes foram levantadas aqui hoje, então nós começamos realmente com o pé direito. Muito obrigado a todos pela sua participação e bom final de dia para todos.